Bem, este é o vídeo 7, a continuação do vídeo 6, onde falamos sobre os alimentos da fase ataque da dieta do cão. Continuando, a parte esses adjuvantes e as 11 grandes categorias descritas anteriormente, nada mais. Todo o resto, tudo que não tiver sido expressamente mencionado nesta lista, é proibido durante o tempo relativamente breve dessa dieta de ataque. Concentre-se então em tudo que for autorizado e esqueça o resto. Varie sua forma, varie sua alimentação, coma os alimentos na ordem que quiser. E nunca se esqueça de que os alimentos autorizados e inscritos nessa lista podem ser consumidos a gosto, de acordo com sua vontade e sua fome. Alguns conselhos gerais. Coma quantas vezes quiser. E não se esqueça de que o segredo dessa dieta é comer muito e antes que a fome apareça, para evitar que se sucumba a um alimento tentador, ausente na lista. Nunca pule refeições. É um erro grave que costuma partir de uma boa intenção, mas que corre o risco de desestabilizar cada vez mais a dieta. A economia realizada ao longo de uma refeição é não apenas compensada por maior quantidade na refeição seguinte, mas tal economia se inverte, pois o organismo intensificará também o proveito que tira dela e a extrairá até a última caloria. Além disso, a fome contínua e aumentada tende a passar para alimentos mais gratificantes, obrigando a um aumento da resistência, cuja solicitação muito frequente pode acabar com as melhores motivações. Beba sempre que comer. Por razões estranhas, persiste no espírito do público uma velha instrução que data dos anos 1970, de que não se deve beber durante as refeições. Essa instrução, que não apresenta qualquer benefício para o mortal comum, pode se revelar nociva para quem segue uma dieta, particularmente uma de proteínas puras. Não beber durante as refeições faz com que se corra o risco de se esquecer de beber. Além disso, beber ao comer aumenta o volume do conteúdo gástrico e gera uma sensação de plenitude e saciedade. Finalmente, a água dilui os alimentos, torna sua absorção mais lenta e aumenta a duração da saciedade. Não deixe faltar os alimentos necessários à sua dieta. Sempre tenha em mãos ou na geladeira um grande leque de opções das 11 categorias de alimentos, que se tornarão seus amigos e seus alimentos fetiche. Leve-os consigo em todos os seus deslocamentos, pois a maior parte dos alimentos proteicos necessita de preparação. E, contrariamente aos carboidratos e aos lipídios, conserva-se bem menos e não são tão facilmente encontrados nas despensas quanto biscoitos ou chocolate. Antes de consumir um alimento, certifique-se de que faz parte da lista. Para ter certeza de estar comendo algo permitido,
Conserve essa lista consigo durante a primeira semana. Ela é simples e se resume a 3 linhas: carnes magras e cortes de carne, peixes e frutos do mar, aves, presuntos e ovos, laticínios e água. O café da manhã. O café da manhã costuma ser um ponto de questionamento particular, pois nem todos têm hábito, como o anglo-saxão, de comer alimentos proteicos na primeira refeição do dia. Essa refeição não escapa, contudo, da lógica da proteína pura. O café ou chá, adoçado ou não com aspartame, pode vir com leite desnatado e ser associado a um laticínio, um ovo ou uma fatia de peito de peru ou presunto sem gordura, o que, no plano da nutrição, é muito mais satisfatório que algo como um croissant ou cereal matinal achocolatado. O café da manhã é o momento ideal para preparar sua panqueca de farelo de aveia. Se estiver com pressa demais para prepará-la, consuma uma colher de sopa de farelo, misturando-a com leite quente, adoçado com aspartame, e faça um porridge ou misture com iogurte para lhe dar um gosto de cereal e uma consistência mais densa. Cuidado! Durante a fase de ataque, não se pode passar de 1,5 colheres de farelo de aveia por dia, para não perturbar o modo de ação específico das proteínas. No restaurante, é uma das situações em que a dieta das proteínas é mais fácil de ser seguida. Depois de uma entrada com um ovo, uma fatia de salmão defumado ou um prato de frutos do mar, a escolha é grande entre um bife ou filé grelhado, costela de vitela, um peixe ou um frango. A dificuldade surge depois do prato principal, para quem gosta muito de açúcar ou queijo, que corre o risco de ficar tentado ao ver os demais comendo. A melhor estratégia defensiva é o resumo a um primeiro café, que pode ser repetido ao longo da conversa que se segue. Alguns restaurantes começaram a propor laticínios com baixo teor de gordura ou até mesmo magros. Se não for este o caso, tenha sempre em seu trabalho ou em seu carro iogurtes brancos ou frutados, que permitirão finalizar uma refeição com um gosto doce, fresco e cremoso. Subtítulo: Duração da dieta de ataque. Uma escolha decisiva. É um dos momentos mais importantes desse método, pois esse ataque relâmpago por meio das proteínas puras é ao mesmo tempo o start de que dá o primeiro impulso e o molde, a primeira marca nas quais vão se articular as outras 3 dietas até a estabilização definitiva. Além disso, as proteínas são alimentos cuja extrema densidade e ocupação durável do sistema digestivo geram forte efeito de satisfação. É principalmente sua desintegração ao longo do processo metabólico produz corpos cetônicos conhecidos por sua ação de saciedade. Essas 2 propriedades fazem com que as proteínas puras se oponham aos comportamentos compulsivos e à introdução de alimentos desequilibrados. Finalmente, por sua extrema eficácia, essa dieta traz resultados imediatos e patentes, que transformam os pacientes que o seguem em pessoas dinâmicas e eufóricas, reforçando sua vontade de lutar contra o sobrepeso. Ou seja,
É importante ter êxito nessa primeira etapa e, com isto, fixar com precisão a duração certa que lhe é atribuída. Subtítulo: a duração da dieta de ataque é de 5 dias. É o tempo que permite à dieta fornecer os melhores resultados, sem desenvolver resistência metabólica ou cansar quem o pratica. É também a duração de um ataque que melhor convém às perdas de peso, mais frequentemente encontradas, habitualmente compreendida entre 10 e 20 quilos. Veremos ao fim do capítulo os resultados em números para uma dieta seguida à risca. Subtítulo: para objetivos menos ambiciosos e inferiores a 10 quilos, a melhor solução é um ataque de 3 dias, passando sem esforço a fase de alternância de proteínas. Para perdas inferiores a 5 quilos, quando se quer evitar uma perda muito rápida, um dia de ataque é o suficiente. Esse primeiro dia, conhecido como dieta de abertura, apresenta um efeito de ruptura que surpreende o organismo e proporciona uma perda de peso surpreendente e suficientemente encorajadora para lançar a dieta. Para obesidades maiores, nesses casos muito particulares, em que o objetivo de perda passa dos 20 quilos, ou quando a motivação é extrema, ou ainda quando inúmeras dietas anteriores foram tentadas sem êxito, essa fase pode, depois de uma consulta a um médico, ter uma duração de 7 ou mesmo 10 dias, com a condição de não deixar de consumir líquidos. Reações do organismo durante a dieta das proteínas puras, um subtítulo importante. O efeito surpresa e a necessidade de se adaptar a uma nova alimentação. O primeiro dia dessa dieta de ataque é um dia de adaptação e combate. Claro, ela abre as portas a diversas categorias de alimentos usuais e saborosos, mas fecha-as a muitos outros que o obeso tem o hábito de consumir, nem sempre considerado seu número e quantidade. O melhor meio de remediar essa sensação de restrição que pode invadir os que desistem mais fácil é aproveitar-se plenamente das possibilidades dessa dieta que, pela primeira vez, permite que sejam consumidos à vontade alimentos consistentes e de prestígio, como a carne de boi ou de vitela, peixes, quaisquer que sejam, inclusive o salmão defumado, o atum em lata de conserva, o haddock, o cane, as ostras, os lagostins, os ovos mexidos, uma enorme gama de laticínios desnatados e presunto sem gordura, sem esquecer dos pudins de leite desnatado. No primeiro dia, coma mais, substitua a variedade que falta pela quantidade permitida. E, principalmente, organize-se para sempre. Ter em mãos todos os alimentos indispensáveis, uma vez que são autorizados em sua despensa ou em sua geladeira. Beba mais, você terá a sensação de estar ocupado e mais rapidamente saciado. Você urinará muito, pois, não tendo o hábito de beber tanto, seus rins serão obrigados a abrir suas válvulas e eliminar detritos.
Essa drenagem secará os tecidos tão comumente infiltrados da mulher, em quem a água estagna, e em especial nos membros inferiores, coxas, pernas e calcanhares, nos dedos inchados dos quais não conseguem tirar seus anéis, assim como o rosto. Na manhã seguinte ao primeiro dia, pese-se e ficará surpreso com os primeiros resultados. Pese-se com frequência, principalmente nos 3 primeiros dias. De hora em hora pode haver um novo peso. A propósito, conserve o hábito de se pesar todos os dias de sua vida, pois se a balança é inimiga de quem engorda, também é amiga e a justa recompensa daquele que emagrece. Toda perda de peso, por mínima que seja, será seu melhor estímulo. Um leve cansaço pode ser sentido durante os 2 primeiros dias, com uma mínima resistência a todo esforço prolongado. Este é o período de surpresa, em que o corpo queima sem contar ou resistir. Não é, portanto, o momento de impor-lhe gastos extremos. Desse modo, durante esse período, evite esporte de competição, e principalmente o esqui em altitude. Se você costumava praticar ginástica leve, jogging ou natação, pode continuar, mas qualquer que seja o caso, pratique os 20 minutos de caminhada que fazem parte do método. Como você verá no capítulo Movimento, esses 20 minutos não são apenas aconselhados, mas prescritos, e por este motivo não são negociáveis. A partir do 3º dia, o cansaço para e habitualmente dá lugar a uma impressão de euforia e dinamismo que reforçam ainda mais as mensagens encorajadoras do ponteiro da balança. Subtítulo: um hálito um pouco forte e a impressão de boca seca. Estes sintomas não são específicos da dieta das proteínas, mas fazem parte de qualquer dieta que faça emagrecer. Eles serão, contudo, mais marcados aqui que em dietas de caráter mais progressivo. Significam que você está emagrecendo e deve acolher com satisfação essas mensagens de sucesso. Beba bastante para atenuá-los. Subtítulo: a fome desaparece depois do 3º dia. Ela é a mais sensível nos predispostos e em quem não bebe suficiente. Para os outros, as fezes são mais raras, mas não é o caso de prisão de ventre. Trata-se apenas de uma redução considerável de detritos, pois os alimentos proteicos contêm pouquíssimas fibras, e os alimentos com maior fonte de fibras, como as frutas e os legumes, ainda não são autorizados nessa fase. Essa redução de fezes o preocupa? Compre farelo de trigo e adicione 1 colher de sopa em sua panqueca de farelo de aveia ou em seus laticínios. Então, eu tinha muito essa pergunta se poderia comer farelo de trigo. Então tá respondendo aqui, ó, que se você tiver, acho que diarreia, né? Parece que isso. Você pode acrescentar aos ingredientes da panqueca de farelo de aveia 1 colher de farelo de trigo. Continuando a leitura. Se isso não for suficiente, tome ao fim da refeição 1 colher de óleo mineral.
E principalmente beba muito, pois a água é conhecida por fazer com que se urine, mas também hidrata e amolece as fezes. Melhora o rendimento de contrações e facilita o trânsito intestinal. Há casos de verdadeira prisão de ventre, é desagradável, e contra a qual medidas devem ser tomadas. Seu farmacêutico poderá ajudá-lo e aconselhá-lo com produtos naturais à base de fibras de frutas, como a ameixa. Se isso ainda não for suficiente, peça ajuda ao seu médico. Tente resistir à tentação de tomar laxantes muito violentos e aos quais acabamos por nos habituar, cuja eficácia passageira nos obriga a aumentar suas doses. Quando eu fiz a dieta do Can, quando as amigas que eu recomendei fizeram a dieta do Can, eu acho que praticamente todas elas se queixaram não de prisão de ventre, mas de uma leve diarreia, né, nos primeiros dias, no terceiro, quarto dia. Mas depois passou. Isso é devido à modificação do seu cardápio alimentar. Creio assim. Subtítulo: depois do quarto dia, desaparece a prisão de ventre. Tal desaparecimento surpreendente está ligado ao aumento de liberação dos famosos corpos cetônicos, na ausência de consumo de açúcar, os maiores moderadores naturais de apetite. Para quem não gosta muito de carne e peixe, o tédio logo aparece e a monotonia tem um efeito muito marcado no apetite. Os desejos súbitos e as compulsões reacionais desaparecem totalmente. A porção de proteínas muito grande nos primeiros dias é progressivamente diminuída. Subtítulo: é preciso tomar vitaminas? Eu aconselho, mas não é, de forma alguma, obrigatório para um período curto de 3 a 5 dias. Entretanto, se a dieta... Desculpa, eu já pedi desculpa no outro vídeo. Eu moro numa rua muito movimentada, sabe? Que dá lá pra orla da praia e eles gostam muito de ir pra lá essa hora. E olha que eu tô afastado. Me desculpe aí, tá? Continuando a leitura. Se a dieta de cruzeiro deve atacar um grande excesso de peso e prolongar-se em duração, é útil associar uma dose diária de complementos polivitamínicos, evitando-se doses fortes ou os diversos e múltiplos, cujo acúmulo pode se revelar tóxico. Na prática, e frequentemente preferível e mais útil consumir alimentos repletos de vitaminas e preparar uma fatia de fígado bovino 2 vezes por semana e uma colher de fermento biológico todas as manhãs. Preparando boas saladas compostas com alface, pimentão cru, tomates, cenouras e endívias, assim que os legumes começarem a ser autorizados, aqui na fase cruzeiro. Subtítulo: que resultado se pode esperar da dieta de ataque? Fatores gerais de resistência ou facilitação. A perda de peso adquirida por meio da dieta de proteínas puras, que é a fase de ataque, é um espaço tão curto de tempo, a maior que se pode esperar de uma dieta composta de alimentos e análoga à perda obtida com pós ou mesmo com o jejum, mas sem seus inconvenientes. Entretanto, essa perda depende da quantidade de peso ao início da dieta. Evidentemente,
o corpo de um obeso de mais de 100 quilos perderá mais facilmente seus primeiros quilos que o de uma jovem mulher já magra que tenta perder alguns quilinhos antes das férias. Também influenciam na dieta o efeito do costume. Graças a muitas dietas seguidas anteriormente, assim como a idade para a mulher, o encontro de encruzilhadas hormonais, como a puberdade, o período pós-parto, os contraceptivos orais e principalmente a pré-menopausa e suas desregulações. Passageiras, especialmente durante as tentativas prolongadas de substituição hormonal. Subtítulo: para um ataque de 5 dias de proteínas puras. Nesse caso, que costuma ser o mais praticado e o mais eficaz, a perda de peso habitual varia entre 2 e 3 quilos. Essa perda pode chegar aos 4 e até mesmo 5 quilos para os muito obesos, especialmente para homens ativos, e no pior dos casos, ser de apenas 1 quilo para a mulher em menopausa, em pleno tratamento hormonal, sujeita à retenção de líquidos e edemas. Saiba que existe um período de 3 a 4 dias que precedem a menstruação, ao longo dos quais o corpo feminino retém água. Essa retenção reduz a eliminação de detritos e diminui a combustão de gorduras, o que reduz momentaneamente a eficácia da dieta e bloqueia o peso. É importante compreender que, na espera da menstruação, a perda de peso não é interrompida, apenas camuflada pela retenção de líquidos, reaparecendo a partir do 2º ou 3º dia depois do início da menstruação. Esse quadro pré-menstrual, quando não bem compreendido e interpretado, pode desesperar as mulheres que pensam, com razão, não estarem sendo recompensadas por seus esforços. Isso pode influenciar em sua determinação e incitá-las a abandonar a dieta. Espere sempre o fim da menstruação antes de tomar essa decisão, pois assim que a água é eliminada, a maré tendo baixado, após a maré alta pré-menstrual, é comum ver o ponteiro da balança descer vertiginosamente e mostrar até 1 ou 2 quilos ao menos, depois de uma noite em que se urinou muito. Subtítulo: quando o período de ataque dura apenas 3 dias. Aqui a perda de peso se situa entre 1 e 2,5 kg. Para um ataque de um único e primeiro dia. A perda habitual chega a 1 kg, pois o efeito surpresa é máximo durante o primeiro dia. Então vamos ficar por aqui esse 7º vídeo. A leitura do livro Eu Não Consigo Emagrecer, em PDF, do Dr. Pierre Dukan.